Boa tarde a todos e todas. Esse encontro de hoje, não é? Ele tem o intuito da gente fazer um bate-papo sobre o bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC, não é? E participam dessa conversa os seguintes professores e professoras: professora Ana Patrícia Vilha, o professor Danilo Ramalho, o professor Ricardo Politi, a professora Patrícia Cunha e eu, professor Gabriel Rossini. Todos nós somos professores do BCE, do Bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC. Fizemos um acordo aqui antes, não é? E eu vou começar chamando a atenção para algumas coisas relativas à universidade, né? Ou seja, para a gente falar do bacharelado em Ciências Econômicas, é interessante que a gente passe por alguns aspectos gerais da nossa universidade, da UFABC. E eu chamo a atenção que a UFABC ela é uma universidade muito recente. A sua história, digamos, oficial, ela teve início em 2004, não é? Quando, enfim, foi encaminhado pelo Ministério da Economia para o Congresso Nacional a Lei de Criação da Universidade Federal do ABC, que foi sancionada em meados do ano seguinte, de 2005, pela Presidência da República, não é? Desde então, a UFABC ela passou a se organizar em torno de uma missão institucional, não é? E a missão institucional, de forma literal, é a seguinte: promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social. E para tornar essa missão possível, além dos diversos estímulos dados pela universidade à pesquisa e à extensão, a organização do ensino na UFABC ela tem algumas características específicas. Eu divido essas características com vocês agora, não é? A organização do ensino ela se caracteriza pelo ingresso na graduação, não é, por meio dos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, o que possibilita uma situação muito interessante para os ingressantes. Possibilita que eles façam um percurso de cerca de pouco mais de um ano, não é? Tendo contato com disciplinas básicas das ciências naturais, das humanidades, da matemática, antes de fato escolher o seu curso específico, tal como o bacharelado em ciências econômicas. Além disso, o ensino na universidade ele se caracteriza pela ausência de departamentos. Então, todos os cursos, bacharelados, engenharias, são ligados diretamente a uma direção, não é? O que possibilita o contato recorrente entre as coordenações, os professores dos diversos cursos. Além disso, se caracteriza também por um sistema quadrimestral de ensino. Então, na UFABC não temos semestres, mas temos sim quadrimestres, não é? E outra característica muito importante diz respeito ao fato de que na UFABC prevalece uma organização curricular bastante flexível, não é? Que valoriza a interdisciplinaridade, mais uma vez, que valoriza o protagonismo dos discentes na construção da sua trajetória acadêmica, além, claro, de otimizar recursos, não é? Além disso, né, voltando lá para um dos aspectos centrais da missão da universidade, que é a inclusão social, a gente consegue acessar alguns elementos relativos à inclusão social da UFABC quando a gente tem em vista, por exemplo, que as vagas ofertadas nos processos seletivos da universidade, elas são distribuídas por 6 modalidades de concorrência, além da ampla concorrência, não é? Modalidades que levam em consideração diferentes aspectos, chamam atenção para os principais. Então, leva em consideração a renda dos participantes, leva em consideração os indivíduos que se autodeclaram preto, pardo ou índio, não é? As pessoas com deficiência, os refugiados, as pessoas transgêneras. E essas diferentes categorias, elas consideram, não é? Elas são consideradas independentemente da renda familiar, não é? Mas as situações de vulnerabilidade econômica também são levadas em conta nos processos de ingresso na nossa universidade. Tendo esses elementos em vista,
não é? Elementos que, na verdade, são os elementos norteadores, e também tendo em vista algumas diretrizes do Ministério da Educação, recomendações da Associação Nacional de Cursos de Graduação em Economia, conhecida como ANGE. O BCE, da UFABC, ele busca fomentar, não é, a formação plural dos nossos alunos e alunas, não é? E busca fomentar essa formação plural dos nossos alunos e alunas por meio da combinação do conhecimento teórico a reflexões histórico-filosóficas e as técnicas de análise quantitativas e qualitativas. E também busca fomentar essa formação plural por meio de uma educação densa, interdisciplinar, que busca, não é, evidenciar as interrelações dos fenômenos econômicos com o todo social e também por meio do compromisso com o estudo da realidade brasileira. Não é? Essas são algumas das características do nosso curso, do Bacharelado em Ciências Econômicas, que a partir de agora os demais colegas que participam vão explorar. Não é? E um dos aspectos que apareceu com alguma recorrência na minha fala foi justamente a interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade que a Ana Patrícia, a professora Ana Patrícia, vai falar um pouco para a gente a partir de agora. Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco, aqui nessa plataforma. Creio que também esse bate-papo vai ficar à disposição, está sendo gravado, então fica também minhas saudações para quem ainda assistirá este conteúdo, né? É um conteúdo que eu acho que é bastante interessante para quem mira a economia na sua formação de graduação, especialmente pela característica que é forjada na UFABC e que o professor Gabriel já salientou na sua fala, que é a base interdisciplinar, que comanda ou que guia as ações que são basais de estruturação da Universidade Federal do ABC, mas que, por decorrência dessa premissa, a gente acaba também levando ou carregando essa característica na construção do nosso projeto pedagógico, né? Então, o professor Gabriel falava sobre a entrada, especialmente para os alunos que ingressam no chamado Bacharelado de Ciências e Humanidades, né? Todos aqueles alunos que têm interesse na formação em cursos mais pautados nas ciências humanas e sociais aplicadas, e aí parte deste esforço eu destacaria naquelas disciplinas que são basais, comuns, independentemente do aluno depois de passar da fase do BCH, ele optar hipoteticamente pelo bacharelado de Ciências Econômicas, pelo bacharelado de Planejamento Territorial, ou de Políticas Públicas, ou de Relações Internacionais. Eu ilustro, poderia colocar N exemplos aqui, mas destaco o papel daquelas disciplinas que, no âmbito do BCH, preparam o aluno para esse contexto interdisciplinar, né? Então, estrutura e dinâmica social, que tem essa perspectiva e o compromisso com o aluno de mostrar quais as diferentes percepções nas correntes do campo da sociologia e também da economia, da construção das sociedades, dos pactos e dos códigos que são compartilhados entre os diversos atores e grupos de interesse de uma sociedade. Ciência, tecnologia e sociedade, que também é uma das minhas especialidades e que tenta posicionar o aluno que ainda não entrou nas disciplinas específicas, mas que também quer entender a relação entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico e alguns aspectos ligados às instituições, à sociedade, ao mercado, né? Mas quero chamar a atenção, mais especificamente, sobre a noção de interdisciplinaridade quando da entrada do aluno no bacharelado de Ciências Econômicas, né? Eu sou produto dessa percepção de interdisciplinaridade, né? Minha formação de base não é economia, sou administradora de formação, fiz um mestrado em gestão de negócios, onde me aproximei da temática que eu estudo até hoje, e o doutorado, onde eu tive realmente bases mais consolidadas de várias disciplinas, de vários assuntos do campo da economia. Eu acho que esta perspectiva interdisciplinar
é importante, quero enfatizar, né? Sou produto, vivo isso como pesquisadora, e a gente transmite, em certa medida, esse pressuposto na formação de vocês. Isso, em certa medida, é compartilhado a partir de disciplinas que nós chamamos de disciplinas de opção limitada e que são disciplinas que são compartilhadas ou de base comum dos alunos dos outros cursos que constituem o chamado núcleo de disciplinas e de cursos do Bacharelado de Ciências e Humanidades. Então, disciplinas que vocês podem, ao entrar nas ciências econômicas, podem também se valer e ser, portanto, inscritos na oferta de disciplinas que sejam colocadas pelas políticas públicas, pelo planejamento territorial, pela filosofia, pela engenharia de gestão, pelas relações internacionais. Então, eu mesma, na economia, ministro disciplinas que hoje estão vinculadas a políticas públicas e à engenharia de gestão. Então, todas as disciplinas, por exemplo, que envolvem como debate a economia industrial, a economia da inovação, as discussões ligadas à interação de atores para desenvolvimento econômico, meio ambiente, são todas disciplinas que refletem essa característica interdisciplinar e que, no meu entendimento, representam um ganho. Acho que o aluno que entra na UFABC vai ter uma formação cujo núcleo duro te permitirá atuar como um economista de excelência, mas sem perder essa capacidade de oxigenar percepção crítica para áreas que são congêneres à formação do economista. Então, nesse sentido, eu acho que é um ganho que, particularmente, a UFABC oferece na formação de economistas. Acho que esta é a minha contribuição, quero deixar isso registrado e também me coloco à disposição, depois da rodada dos colegas, para uma nova sessão de dúvidas, questões, a gente pode voltar a essa dimensão. Gabriel, por favor, volto a palavra a você. Ótimo, Ana Patrícia, muito obrigado. Eu passo para o professor Danilo. O professor Danilo ele vai falar um pouco sobre o que chamamos, né, o que também chamamos no bacharelado em Ciências Econômicas de pluralismo. Isso, obrigado, Gabriel. Então, eu vou falar especificamente, né, do BCE, do Bacharelado de Ciências Econômicas, e das características, não é, desse bacharelado. Quer dizer, a Ana Patrícia e o Gabriel falou mais da universidade como um todo, a Ana Patrícia falou da interdisciplinaridade, ou seja, o contato que um aluno pode ter, né, um aluno que entrou na UFABC tem com diversas disciplinas. E vou falar para vocês que mesmo, né, o aluno de economia que se declara aluno de economia, ou que tem interesse em cursar o BCE, ele vai se deparar com um curso que a gente gosta de dizer que é plural, né? Então, esse conceito de pluralismo, né, que significa permitir a convivência de diferentes abordagens teóricas e, mais do que isso, promover a interação e a existência dessas diferentes visões sobre o funcionamento da economia é algo que é característico da UFABC, do nosso bacharelado em Ciências Econômicas, e que a gente faz questão aí que, né, quem está pensando em cursar o nosso bacharelado tenha em mente, né? Ou traduzindo, a gente pode falar em termos menos rigorosos, talvez. A economia ela tem questões e análises, métodos
que vão desde métodos históricos até métodos estritamente quantitativos, e vocês, né, os alunos, vão estar, né, expostos a todos esses métodos, né, e a diferentes abordagens teóricas sobre as questões econômicas, não é? Isso quer dizer que o caráter do bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC, ele não é nem um curso de humanas, nem um curso de exatas, ele é os dois, né? Ele é os dois. Isso, em um primeiro momento, pode parecer complicado, né, para um aluno que tem mais dificuldade em humanas ou mais dificuldade em exatas, mas no final das contas a gente acredita que ele enriquece a formação aí dos nossos alunos, tá certo? Então a gente não gostaria de ser classificado como um bacharelado típico de economia, tratado como simplesmente ciências humanas ou ciências exatas, uma física social, alguma coisa do tipo. Muito pelo contrário, né? A economia, né, oficialmente é uma ciência social aplicada, e a gente, de fato, transita aí desde métodos históricos até os métodos matemáticos, né? Para ser mais claro, cálculo, estatística, enfim, história, etc. Acho que isso vai ficar claro quando vocês virem aí como que é a nossa grade, né, disciplinar, que a professora Patrícia vai apresentar para a gente. Não sei se o Gabriel quer fazer alguma introdução ou já passamos a bola. Ótimo, Danilo. Te agradeço. Patrícia, fica à vontade. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui, ajudar a apresentar a universidade. Eu vou pedir para compartilhar com vocês o que o Danilo já adiantou, que é a nossa matriz curricular, né? A nossa grade curricular, para tentar ilustrar um pouco mais as informações que a Ana Patrícia, o Gabriel e o Danilo colocaram, né? Então, vocês ingressando na universidade, é super importante vocês tomarem contato com a nossa matriz, né? Então, o Gabriel já falou, a universidade é dividida em quadrimestres, né? Então, o primeiro ano são 3 quadrimestres, assim, então, nós pensamos, são 12 quadrimestres para completar, integralizar, que é o termo que nós utilizamos, o curso de economia. Eu vou reduzir aqui um pouquinho, mas espero que dê para enxergar. Né? Vocês entram na universidade através do bacharelado interdisciplinar, e a transição está em azul e vai para o amarelo, a transição do bacharelado interdisciplinar para o bacharelado em Ciências Econômicas. Então, o que a professora Ana Patrícia enfatizou, né, que durante esse bacharelado interdisciplinar, vocês vão ter contato com várias áreas, né, das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, formação histórica, ela chamou a atenção de estrutura e dinâmica social, de ciência e tecnologia sociedade, tem bases matemáticas, ética e justiça, desenvolvimento e sustentabilidade, por exemplo, são todas disciplinas obrigatórias que fazem parte do bacharelado de Ciências e Humanidades. E daí, na transição do 4 para o 5º, que vocês começam a cursar as disciplinas específicas da área de economia. Né? E sempre, assim, além das disciplinas obrigatórias, né, da área de economia e do bacharelado de ciências e humanidades, nós temos as disciplinas livres também, que elas foram pensadas para ser nessa fase de transição, para ajudá-los a tomar decisão de qual área, né, de qual, se é o bacharelado de ciências econômicas, se é
o outro bacharelado que você deseja, né? Ou de políticas públicas, ou de RI, ou ambos que você deseja fazer. O Danilo, o professor Danilo, estava enfatizando, né, que nós priorizamos muito nesse curso além da interdisciplinaridade, o pluralismo, né? Então, que vocês tenham contatos com com vários ramos teóricos, né? Então, eu sou, por exemplo, professora de macroeconomia pós-keynesiana, que é uma vertente heterodoxa da macro, e vocês também terão macroeconomia 1, que é uma vertente mais ortodoxa, né? Tem cursos de formação histórica, econometria, microeconomia, que fazem parte da formação, né? Então, eu estou agora projetando o quadrimestre, nono quadrimestre até o quadrimestre 12º, né? Uma coisa importante, vocês escolhem a trajetória de vocês na universidade, né? Vocês têm muito protagonismo e capacidade, né? Isso é estimulado, esse protagonismo de escolher. O que a gente acaba às vezes indicando, né, algumas disciplinas que deveriam ser cursadas antes de outras para facilitar, lógico, a compreensão. Então, além das disciplinas obrigatórias, né, nós temos também as disciplinas de opção limitada, que são as disciplinas que permitem você aprofundar ou na área quantitativa, ou na área de formação histórica, ou área mais interdisciplinar com outros bacharelados do curso de economia. Então, o curso, né, a matriz curricular, ela pode parecer um pouco confusa inicialmente, e toda é permeada pela extensão, né? Então, a atividade de extensão também é bastante enfatizada e para ser praticada, né? Vale créditos aqui no curso. Então, eu acho que é uma forma que a gente tem aí contato, né? A matriz, ela ilustra, né? Qual pode ser o caminho de vocês e essa ideia, né? Primeiro entra no bacharelado interdisciplinar e depois você, com maior contato com outras áreas, né? Fará a sua escolha, por exemplo, para a área de economia e vai ter contato com a pluralidade, que é uma coisa muito enfatizada. Né? Eu vou parar o compartilhamento, eu estou à disposição para dúvidas e questões, lógico, e quero passar a palavra para outro tema super importante, que eu acho que eu posso passar a palavra direto para o professor Golite, que acho que eu falei muito, que é né, o que acontece com nossos egressos, né? Qual o grau de sucesso, o que nossos egressos do BCE vão fazer depois de cursar o nosso curso. Obrigada. Obrigado, professora Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. Bom, então, quando a gente pensa na formação em ciências econômicas, né, a gente está pensando aí numa formação que contempla diversas áreas de conhecimento, né, conforme já foi dito pelo professor Danilo, a gente está pensando numa formação que reúne disciplinas de exatas, reúne disciplinas de humanas. Então, a gente imagina que o aluno, a aluna, seja capaz de desenvolver uma formação histórica e filosófica bastante forte, que seja capaz de analisar a trajetória dos eventos econômicos e relacionar com o momento atual. A gente imagina também um aluno que seja capaz de aliar essa formação histórica com uma formação analítica rigorosa, então a gente está falando de mensuração de resultados, mensuração de aspectos econômicos, né? Afinal, a economia é uma ciência social aplicada, né? Então, a sinergia dessas diferentes áreas aí é que fornece a base aí para a teoria econômica, né? Falando um pouco mais especificamente da UFABC, e que já foi ressaltado aí pela Patrícia, pelo Gabriel e pelo Danilo, essa formação diversificada é levada muito a sério na Federal do ABC, né? Então, todas as disciplinas são importantes. Não tem uma disciplina que é mais importante, que é chave, não. Todas são importantes e a diversidade é levada muito a sério. A ideia é mesmo estimular diferentes perfis acadêmicos, né,
que consiga aliar essa formação teórica, uma formação analítica e também com aspectos metodológicos. Agora, falando mais especificamente, então, do mercado de trabalho, né, próprio Conselho Federal de Economia, ele descreve que a atuação do economista pode se dar em 3 grandes setores, né? Setor privado, setor público ou atuar como docente e pesquisador. Então, pensando na atuação do economista dentro do setor privado, nós podemos imaginar o economista atuando aí nas áreas social, econômica e financeira. A gente pode imaginar também o economista atuando na análise e elaboração de cenários econômicos em setores da economia, e a gente pode imaginar também mais associado a uma atuação aí no mercado financeiro, né? Então, a gente pode relacionar isso com as disciplinas mais voltadas para a microeconomia, que discutem o comportamento individual ou da firma ou do consumidor, ou mais associados à macroeconomia, que procuram aí discutir e abordar os aspectos da economia, mas pensando mais de forma agregada, né? Reunindo o comportamento aí das firmas de uma maneira geral, pensando nos setores da economia e no comportamento da economia, né? Então, nós podemos imaginar aí um economista de formação trabalhando em consultorias, trabalhando em banco, trabalhando no departamento aí de economia ou finanças dentro das indústrias e serviços, tá? No setor público, nós podemos imaginar também 3 grandes áreas de atuação. Uma voltada, então, para discussão e implementação de política fiscal, monetária e cambial, que é essencialmente o que as pessoas com maior formação aí em macroeconomia fazem. Podemos imaginar também uma atuação na avaliação e implementação de políticas públicas, né? Então, a implementação de políticas públicas, que resultados trazem para a sociedade, né? Quais grupos foram beneficiados, obteve-se os resultados esperados ou não, qual que é o melhor uso que se faz dos recursos públicos. E, por fim, uma terceira área que a gente poderia imaginar de atuação do economista no setor público seria a ideia aqui de regulação, né? Regulação dos setores econômicos, defender livre concorrência, defender o direito do consumidor, né? E, em terceiro lugar, a gente poderia imaginar, então, a atuação do economista como docente e pesquisador em instituições de ensino ou mesmo em centros de pesquisa públicos ou privados, né? Aqui pensando na ideia de disseminação do conhecimento econômico para a sociedade, tá? E aí, só para terminar a minha fala e agradecendo a participação de todos vocês, eu acho que na Federal do ABC e no BCE nós atribuímos uma importância muito grande como que a formação do aluno pode contribuir com a sociedade, né? E dentro dessa ideia de destacar diversas áreas de conhecimento, estimular aí a capacidade de convivência com diferentes áreas de formação, diferentes tipos de equipes, né? E a ideia também de ser capaz de trabalhar, trazer essa formação, esses instrumentos para ser capaz para trabalhar numa realidade diversificada, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem final, a ideia é que tudo isso se reverta em benefício da sociedade. Ótimo, professor Ricardo, muito obrigado. Pensamos inicialmente nesse conjunto de falas e agora a gente abre para perguntas dos participantes. Então, fiquem à vontade. A intenção é, de fato, fazer um bate-papo. Eu aproveito, né, e faço o seguinte comentário pontual. Esse vídeo, né, ele vai ficar disponível, outras pessoas vão assistir em outros momentos, além do pessoal que está nos acompanhando aqui, e eu queria deixar um canal aberto de comunicação, para eventualmente discutir dúvidas, com a coordenação do curso do Bacharelado em Ciências Econômicas, né? Eu sou atual coordenador, permaneço pelo próximo período, juntamente com a professora Patrícia Cunha.
Então, por favor, encaminhem dúvidas, encaminhem mensagens que a gente vai respondê-las com satisfação. Os nossos contatos vocês conseguem encontrar no site do Bacharelado em Ciências Econômicas. Gabriel, posso fazer um comentário aqui? Adicionando o que, enquanto os meninos se preparam, né? Amanda, Luiz, Bruna, acompanham o nosso debate, estão tentando criar coragem para endereçar uma questão para a gente, isso é difícil, não é? É muita timidez, a gente entende. Mas enquanto vocês se preparam, e isso inclusive pode ser endereçado via chat, tá, pessoal? Não precisa necessariamente abrir a câmera, falar, se sentirem mais confortáveis, manda pelo chat que nós lemos e respondemos, tá? Eu queria complementar, na verdade, uma fala do colega Ricardo Politi, em especial falando sobre a questão do mercado de trabalho, né? E essas premissas colocadas em sua fala estão muito baseadas nas premissas que estão postas pelo COFECOM. Mas eu gostaria de salientar uma tendência que considero também bastante clara entre economistas, que é a entrada ou a formação da economia para desenvolvimento de negócios próprios, né? A gente também enxerga nessa via de atuação um meio importante de atuação do economista, né? Então, o Ricardo salientou o papel dos economistas no setor privado, em especial atuando em estudos de mercado e de análise de viabilidade econômica financeira, né? Análise de cenários econômicos, planejamento estratégico nas áreas social, econômica, financeira e análise de mercado. Eu incluiria, dentro do contexto do bojo de ação do economista no setor privado, a ação dele pilotando o seu próprio negócio, né? Pilotando, gerindo, desenvolvendo o seu próprio negócio. Há várias disciplinas na formação do economista da UFABC, do Bacharelado em Ciências Econômicas, que instrumentaliza essa possibilidade de ação e de trajetória pós-universidade nessa perspectiva de ação. Então, eu incluiria esse ponto, porque é um ponto que me parece crescente, com uma demanda crescente, e cuja base também, em certa medida, é oferecida nas disciplinas que o BCE coloca à disposição dos alunos. Então, é só uma complementação e também para aquecer as questões que eventualmente saiam da nossa audiência aqui. Muito bem. Se animaram? Não se animaram. Gente, fiquem à vontade. Se vocês também, Ricardo, Patrícia, Danilo, quiserem falar mais um pouco, fiquem à vontade. A Ana Patrícia, ela fez um bom, né, ela chamou atenção para algo relevante, que é trivial, mas relevante, que é, se vocês preferirem, coloquem a pergunta pelo chat. Eu estou com ele aberto aqui, estou de olho. Exatamente. Canal legítimo e que serve também. Vambora, Bruna. Luiz, Amanda, tá tudo dominado? Prontos, então, para ingressar na UFABC? Pronto, a Amanda saiu. Boa. Vamos lá. Então, olha só, a Amanda nos pergunta o seguinte: quais são as possibilidades com relação à pesquisa no curso de Economia da UFABC? Ricardo, você gostaria de? A gente tem bastante iniciativa aí em relação à pesquisa na Federal do ABC, eu digo da própria universidade, né? Então, nós temos programas de iniciação científica, tem programa de pesquisa desde o primeiro dia, então, na verdade, e aí também qualquer professor, não só de economia, né, mas falando especificamente de economia, qualquer professor da universidade ou de economia pode te encaminhar para uma área, para um projeto de pesquisa, e aí você vai receber toda a orientação e o encaminhamento aí necessário para desenvolver pesquisa, tá? E depois, claro, quem se interessar mais, existem os programas de pós-graduação dentro da própria universidade.
Então, a possibilidade de pesquisa existe desde do primeiro dia. É uma questão de você procurar os professores naquela área que você acredita que tenha mais afinidade. Não sei se algum colega quer complementar. Olha só, a Bruna pergunta, qual a diferença do programa PDPD, que pesquisa desde o primeiro dia, e iniciação científica? Ambos são iniciações científicas, são modalidades diferentes de iniciação científica. Eu chamo atenção para a particularidade desse programa Pesquisa desde o primeiro dia. Ou seja, desde que os ingressantes chegam na universidade, há a possibilidade de realizar pesquisa. Tal como o professor Ricardo comentou, ou não é propondo um projeto próprio para algum professor que esse aluna ou aluno tenham interesse, tenham familiaridade, ou podem, os interessados podem participar de projetos de pesquisa em andamento, coordenados pelos professores do bacharelado em Ciências Econômicas e de outros bacharelados, inclusive dos bacharelados interdisciplinares. O Luiz nos diz o seguinte: a UFABC possui um grande incentivo ao estudo fora do país? Gostaria de saber como ocorre isso no curso de Economia. Alguém gostaria de falar? Bom, posso fazer um comentário rápido aqui, pelo histórico das ações que a UFABC já empreendeu, hoje em menor monta, em função dos problemas que vivemos, especialmente do ponto de vista orçamentário, né? Mas já tivemos condições de colocar muitos dos nossos alunos em programas de internacionalização, né? Este é um ponto importante que, infelizmente, não chegou a alcançar a área de ciências sociais, mas já estávamos em via de colocar também programas de internacionalização para áreas afeitas às ciências humanas e sociais, né? Acho que é um ponto importante, por outro lado, registrar de que nós somos, a UFABC hoje, figura nos rankings de desempenho das universidades, sobretudo Times Higher Education, como uma das universidades que mais operam ou que mais apresentam iniciativas ligadas à internacionalização. Tá? Então, acho que esta é uma via que se conecta com o seu interesse, Luiz. Embora não tenhamos hoje mecanismos formais, orçamentários, para conduzir ou para conectar o aluno de graduação a programas internacionais, a gente tem boas interlocuções, né? Então, a gente tem um conjunto de professores que publicam muito e que mantém na sua agenda de pesquisa interações com outras universidades, outros centros de referência ao redor do mundo. Eu acho que a partir desse networking, e somos reconhecidos em rankings internacionais justamente por ter essa característica, a gente abre, portanto, várias oportunidades conectando o aluno a outras escolas, especialmente depois que ele fecha a sua passagem, a sua jornada pela graduação. Muitos deles, inclusive, caminham para um mestrado, para um doutorado, e a gente também, em certa medida, com esse improvement, né, com essa possibilidade de colocar vocês em contato com outras cenas de estudo ou de internacionalização, a gente também tem bons resultados nesta direção, né? E é isso, Luiz. Não sei se eu respondi a sua questão, mas pode fazer seus comentários aí para réplica, tréplica. Eu chamo atenção. Pode falar, Patrícia, desculpa. Pode falar. Não, eu ia só falar que tem as iniciativas de aumentar a internacionalização do curso com disciplinas ministradas em inglês, contratação de professores, porque o intercâmbio é sempre uma via de mão dupla, né? Tem que ir alunos e precisa vir. E para a gente conseguir
né, ter mais alunos aqui no Brasil também, para abrir mais vagas, nós precisamos oferecer mais cursos ministrados em inglês, né? E isso é uma iniciativa que a universidade está bastante empenhada, pelo que eu sei. Não, o meu comentário é nesse sentido também. No começo do próximo ano, de 2022, especificamente o BCE, recebem 2 professores para ministrar, para fazer ensino, pesquisa e extensão, necessariamente em inglês, justamente com a intenção de ampliar a internacionalização da universidade. E, além disso, a gente tem um setor na universidade chamado ARI, que é Assessoria de Relações Internacionais, cujo trabalho é justamente esse, é criar contatos, para além dos contatos feitos pelos professores e professoras, criar contatos, estabelecer parcerias e convênios com diversas universidades mundo afora, né? E, então, é comum, não é? A gente sempre ouve notícias pelos corredores ou de colegas que estão envolvidos em processos de internacionalização. Então, gente, eu pergunto, vocês gostariam de fazer alguma outra pergunta, algum outro comentário pelo chat, abrindo o microfone? Então, acho que se não há mais perguntas, eu pergunto para os meus colegas de BCE se vocês gostariam de fazer algum comentário adicional. Então, todos foram contemplados, então, estão tranquilos. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado, Amanda, Henrique, Bruna, Luiz, né, vocês que nos acompanharam hoje. E esse vídeo ele vai ficar disponível, ele vai ser postado na página do BCE, e no Facebook do BCE, e, enfim, colegas de vocês podem assistir. E esse canal de comunicação direto com a coordenação, ele existe e fiquem à vontade para usá-lo. Tá bom? É isso, gente. Obrigado a todos vocês, os colegas que participaram aqui, formaram esse time do FABC para Todos. Muito bom. Boa tarde, gente. Cuidem-se. Boa tarde.